Hoje o Estúdio Inspiração está aqui direto da BMW Motos, no evento do Carlos Oshiro e da Gisele Oshiro, que é um café de conexões com empresários. E nós vamos conversar aqui no podcast CPF Forte com pessoas que podem contar a sua história, a sua jornada, contando mais para a gente, né, a sua experiência de como projetar a carreira, projetar os negócios e também seguir o propósito. E eu estou aqui hoje recebendo Bruno Loureiro Pinheiro, que é o presidente da ACA e também empresário, e ele está à frente aí dessa missão. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, Hélida. A satisfação é nossa de estar aqui com você. Ô Bruno, é verdade que você é o presidente mais novo da história da ACA? É isso mesmo, Hélida. A Associação Comercial do Amazonas, ela vai fazer 155 anos agora, dia 18 de junho. Ela é a oitava entidade de classe mais antiga do Brasil, a mais antiga do estado do Amazonas. Uhum. E dos 57 presidentes que nos antecederam, eu sou o mais jovem, né? Eu assumi com 45 anos, hoje estou com 47 e estou sendo reconduzido para o nosso segundo mandato. Olha só essa missão. E como é para você encarar essa missão aí, considerando todo esse histórico, lidar com todas as gerações? Como é que você encara isso? Olha, eu acho que no início é um pouco de choque, né, porque você é muito jovem e está num ambiente que a gente convive com 4 gerações, e que são 4 gerações bastante ativas, e eu acho que a gente tem que se adaptar à conversa, ao diálogo, cada geração funciona ou, tem conceitos e trata diferente os assuntos, mas eu acho que a gente está transitando bem. Entendeu? Eu acredito bastante nisso, senão a gente não estaria com essa recondução e fazendo o trabalho, e não só fazendo um trabalho, fazendo uma transição da associação comercial, né, que ela é uma entidade muito tradicional, com alguns princípios e valores como é que eu posso falar a palavra? Que são cláusulas pétreas, mas também aceitando a transição desse mundo moderno, mais Sim. jovem, mais rápido e mais dinâmico que é hoje. Que é uma tendência de todas as associações, né, manter sim o legado, a história, a tradição, porque, né, nós dependemos sim da tradição por conta Claro. dos valores, mas ao mesmo tempo se adaptar, não é isso, Bruno? Às coisas novas que tem. Agora essa sua rotina de se adaptar às gerações também é a cara do empresário, né, não, na empresa é a nossa vida, é isso? Quando você é empresário, é pai, é filho, é Sim, irmão, é esposo, e agora eu estou como presidente. Então a sim. gente sabe que é uma escolha, você vai deixar, um pouco da família, um pouco do trabalho, porque você vai ter que se dedicar também ao coletivo, né, Sim. ao setor produtivo, à associação comercial. Então eu acho que a gente consegue se adaptar muito bem nisso, Que entendeu? legal. Agora, Bruno, antes aqui nos bastidores, a gente estava falando sobre o servir, e como a gente está num evento aqui, né, de network, se fala muito Sim. sobre isso, essas conexões que geram futuramente, né, de repente acordos e até negociações financeiras, você acredita nisso? Eles começam no servir, nessa rede de relacionamento? Olha, eu digo que quem vem para a associação comercial ou qualquer outra entidade, você vai com o principal propósito de servir, de entregar, não de receber. O que você vai receber lá é mais conhecimento, e se você vai com conexão, de repente, de vender ou de acessar pessoas muito rápido, isso acaba não funcionando, e as pessoas às vezes não se conectam, porque o intuito maior, do caso da associação comercial, é defender os interesses do setor produtivo e da sociedade civil, porque nós somos uma entidade sem fins lucrativos, e só para você ter uma ideia, toda a sua diretoria ao longo dos 155 anos que vai fazer agora, ela é honorífica. Então nós não temos jetons, não tem remuneração financeira, a gente não recebe nenhuma ajuda de custo. Então fala: "Bruno, quer dizer que você paga para estar na entidade?" Sim, eu pago. Eu pago com a parte financeira, com o tempo e com algo que não tem como ninguém comprar, que principalmente é o tempo da gente. Sim. Porém, eu estou adquirindo conhecimento, eu estou conhecendo novas pessoas, novas ideias. Tudo que vai acontecer no Brasil ou no estado do Amazonas ou em Manaus, porque a atuação da entidade, ela é de Brasília até as pequenas cidades, quando a gente recebe demanda, de uma associação, a gente recebe informações privilegiadas, que você pode prever o que vai acontecer. Reforma tributária, escala 6 por 1, por exemplo, a ponte da Manaus Moderna. Então você consegue entender quais decisões você pode tomar também no seu negócio, baseado nas informações que você está recebendo
da associação. Então eu digo, você muito mais entrega do que recebe. E aí eu acho que funciona muito bem, pelo menos eu me conectei, Sim, eu me identifiquei. E tem uma coisa que eu digo o seguinte: o empresário ele é muito solitário. é real. Você sabe disso, ele é Sim, real. Imagina você falar todos os seus problemas para sua família, para o seu esposo, seu pai, sua mãe, vai deixar também ele preocupado. Dentro da associação, você consegue conversar de uma forma que você fala: "Pô, meu problema é pequeno, porque tal empresário está com um problema maior", e às vezes naquela conversa do cafezinho, sim. surge uma ideia que destrava o teu problema, e talvez ele não era nem tão grande. E você entende e fala assim: "Nossa, não sou só eu que passo por isso?" É a caminhada natural de você Sim, empreender, tanto comércio, indústria, sim. serviço, porque a gente fala associação comercial, Aham. mas eu tenho todo o setor produtivo lá dentro. Eu tenho comércio, indústria, serviço e profissionais liberais também, Sim. entendeu? Então você percebe que, às vezes, o que é problema para você, aquele empresário já passou, e numa conversa de Ele cafezinho, consegue te orientar, ele né. te dá um feeling e você fala: "Pô, eu vou tentar esse caminho aqui". Isso é muito real, né. Agora, Bruno, conta para mim, você também é empresário, né, como é que é hoje os desafios, dá para mentalizar aí os principais desafios hoje de empreender aqui na nossa região, de ser empresário? Tem aí agora a jornada 6x1, mas o que são os desafios hoje, do mundo empresarial? Eu acho que hoje a gente não está mais vendendo, porque vender virou commodity. O cliente ele abre o celular, a pandemia mudou isso, o Pix mudou isso, Hum, então você já não vende mais um produto. Você tem que focar em pessoas, em atendimento, em pós-venda, em garantia. E a internet, a competição deixou de ser rua a rua ou quadra a quadra. A competição hoje ela é praticamente mundial, não só Brasil, mas o cliente tem a opção de comprar um produto de fora do Brasil e 30 dias está aqui, uhum. de São Paulo, com 7 dias está aqui ou na mesma semana. Sim. Então a gente tem que focar nas pessoas. De que forma eu melhoro a minha comunicação, o meu relacionamento, a atenção que eu dou com o meu cliente, para ele entender que o preço não pode ser o principal diferencial. Eu acho que é isso. A entrega, o valor, né. E Isso. o high ticket, por exemplo, que é uma expressão muito comum na internet, as pessoas entendem que é valor, né, um produto de alto valor, mas não é o valor do dinheiro, né, é o valor que ela enxerga no seu produto, literalmente. É aquela paixão, aquela coisa que você gosta do produto, realmente é desafiador. E Bruno, aqui o nome do podcast é CPF Forte, eu também quero ouvir você, como foi essa mudança de você começar a projetar mais o seu nome, né, você assumiu uma Claro. associação, sem entra em evidência, tem o Bruno Empresário. Como foi esse desafio e como é ter que estar presente nas redes sociais e pensando em todos os lados que você precisa comunicar, né, das Claro. várias gerações e também para a sociedade. Como é que você organiza tudo isso? Olha, quando eu entrei na associação comercial, era uma mídia tradicional, de TV ou rádio. Quando eu entrei, me deram as minhas redes sociais, por uma questão de pandemia, contenção de custo, eu comecei a tocar, né, a rede social, isso sem nenhuma remuneração financeira, tá. Aham, Eu fazia Instagram e Facebook DACA, preparava matéria estática, que é fotografia mesmo, aquela narrativa, aham, e eles perceberam que é uma geração que eu digo baby boomer, tá, sim, que vem do pós-guerra. Nossa, como isso mudou, como pessoas que estão fora do Brasil estão enxergando as ações da ACA, porque a gente não tem as mídias tradicionais. E olha, isso aqui é importante pra gente, então vamos dar continuidade, sem sair do tradicional, né, sem os canais tradicionais. Em um determinado momento, eu fui nomeado primeiro secretário, depois na segunda gestão, segundo vice-presidente, e depois eu vim assumir como vice-presidente. E aí a gente automaticamente está fazendo uma transição. Continua nos canais tradicionais, ontem mesmo teve matéria nossa na crítica, tem as matérias de imagem, de texto, mas também a gente implementou os vídeos, os reels, os stories, porque às vezes algumas gerações não entendem. Não é que não entendem, ela precisa passar por uma transição daquele vídeo curto, ou da sim, headline, que a pessoa só lê a headline e passa, sim, que é 2 segundos, que ela não quer ler a matéria toda, ela só quer ver o que aconteceu. Se for do interesse dela, ela volta e lê, ou vai para o site. E tem também aquela mídia tradicional do story e também as reels. Então, a gente vem implementando isso de uma forma
mais suave, de uma transição, mais gradual, respeitando Sim. todas, porque nem todos os empresários às vezes ele acredita que é uma autopromoção da imagem do presidente. Porém, o que que eu resolvi fazer? Quando a gente fizer entregas importantes, a gente automaticamente entra com o vídeo. Porque eu estou narrando ali uma história, um fato, e não a Sim. autopromoção pessoal, Sim. que a gente sabe que não é nada contra, mas um ambiente institucional, eh, a Preciso gente respeitar, né, a gente essas precisa respeitar a história da entidade, né, sim. todos os presidentes. Então, eu acho que a gente está fazendo de uma forma muito gradual, muito tranquila, e de uma forma que todos estão entendendo: "Olha, era estático, só era vídeo, hoje é story, hoje é o Reels". A gente tem o tráfego pago que eu faço também em determinadas pautas, que é interessante. Legal. A gente tem o gestor de tráfego pago, nós implementamos na associação comercial, que aí ele roda 7 dias, fala: "Olha, esse assunto aqui, senhores, ele é importante". Pô, deu 60.000 visualizações para um público que é empresários, lojistas, comerciantes, setor produtivo, que a gente foca apenas naquele setor e não toda Manaus. Sim. Nossa, que legal, uma disruptura, né, Bruno, o que está acontecendo. E como você se sente na hora? Começou a ver suas fotos, seus vídeos, deu aquele medinho ali de aparecer, aquela agonia que quando a gente está começando dá um pouquinho? Olha, eu sou muito tranquilo, entendeu? Eu não tenho Aham, esse problema. Eu, por exemplo, eu estava numa audiência pública da escala 6x1. aham. E a gente tinha um coro totalmente de trabalhadores, movimentos sociais, e como me deram a tribuna, eu fui lá, registrei, narrei, fui vaiado por 2 vezes, mas eu me mantive firme, na mensagem que eu tinha que colocar. Então eu sou muito tranquilo, não tenho uma vaidade pessoal ou um medo, eu apenas me policiam para de repente, ou está aparecendo demais, ou quer sair candidato, ou de repente ele está buscando uma autopromoção. Então, Sim. determinados pontos a gente escolhe com quem vai gravar, porque essa questão do convite, quando você está presidente, que eu não sou presidente, a gente recebe convite de todos os canais. Então, a gente tem uma preocupação para não de ter um viés político partidário, para Sim. ter uma conotação um pouco mais radical. A gente conversa com esquerda, com direita, com centro, com oposição. A associação comercial, ela é um espaço do diálogo político, institucional, de todas as visões e de todos os campos. Então a gente respeita todos. Isso é muito legal. Então esse é um dos papéis da associação, e eu tenho essa preocupação. Isso você está falando, viu, Bruno? Já estamos caminhando. Olha, Bruno, você tem que ir lá depois no estúdio fazer um podcast de 1 hora e meia para Tô contar tudo. sem Mas isso que você problema. está falando, Bruno, na verdade é um brand intencional. Eu escolho onde aparecer, como aparecer, e nós que projetamos, empresários que estamos projetando a nossa imagem, tanto no mundo digital como na nossa rede de conexões, nós temos que ter intencionalidade, né? Nós não Claro. podemos mais agir só pela intuição ou só pelo vento. A gente precisa Sim. realmente saber selecionar isso. Eu agradeço você ter compartilhado com a gente esses momentos e a gente vai te ver no Instagram, na ACA, né? Em breve também gravando um podcast maior, né, gente? Eu senti falta agora de mais tempo para conversar com você. Ah, obrigado. A satisfação é minha de estar aqui com você e com certeza, receber o convite a gente vai. Muito Tá obrigado. bom, obrigada. Olha, nós conversamos agora com o presidente da ACA, o Bruno Pinheiro Loureiro, e ele compartilhou esses desafios hoje de ser o primeiro, o mais jovem presidente da ACA e também como empresário. E até o próximo episódio.